Seja bem-vindo em mais um vídeo do canal e hoje montaremos uma carteira em conjunto para aposentadoria. Você já se imaginou aposentar? Como que monta uma carteira de aposentadoria? Quais são os critérios que nós utilizaremos para montar a sua aposentadoria? Então acompanhe esse vídeo até o final, porque no final eu vou revelar quanto essa rentabilidade projetiva ela vai te gerar por mês, tanto anual e mensal, para sua aposentadoria. Então fique até o final desse vídeo. Fiz uma diversificação dentro desse valor projetivo de 100 mil reais. Utilizei alguns critérios para desenvolver essa carteira, para montar essa carteira. Focado em renda variáveis, não é recomendado que você pega totalmente o seu patrimônio e coloca 100% em renda variável, né? Mas olhando apenas para a renda variável, quanto seria dentro da renda variável uma rentabilidade de 100 mil reais? Então a gente vai olhar para alguns setores. Primeiro, setor bancário. Segundo, de energia, que é transmissão. Terceiro, de commodity, porque vale a pena você estar um pouco exposto às volatilidades da commodity, né? Até porque se o real desvalorizar, você tem a vantagem de você exportar esse produto e você receber em dólar, então acaba sendo vantajoso, você coloca como fosse um hedge, uma proteção para sua carteira no momento de fraqueza do Brasil e ascensão do mercado global. Uma empresa de varejo, interessante também, muitas pessoas têm medo do varejo, mas essa é um pouquinho diferente, a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco. E também um fundo imobiliário selecionado com muito carinho, com muita análise. Esse fundo imobiliário tem imóveis de altíssima qualidade, imóveis que têm um índice de vacância muito baixo, então muito interessante. Então vamos lá, vamos para o vídeo de hoje. A primeira empresa selecionada para vocês é a queridinha do mercado. Todos os investidores de longo prazo buscam essa empresa porque ela está no setor perene. O que seria um setor perene? Seria aquele setor que tem menos volatilidade, setor que oferece serviços essenciais, que é o famoso Banco do Brasil, que o serviço bancário é um serviço perene, né? Você não consegue viver hoje, no ano de 2026, sem uma conta bancária. É muito difícil você não ter uma conta, seja sua empresa, pessoa física, ou seu negócio, pessoa jurídica, você acaba de alguma forma utilizando esse serviço bancário. E o banco, ele consegue rentabilizar de várias formas, né? Especialmente o Banco do Brasil, ele tem um pé no agro, então grande parte da sua receita vem do agro, né? O agro passou por um momento difícil nesses últimos anos, especialmente por conta da taxa Selic que aumentou muito, né? Então, como a taxa Selic está muito alta, está no patamar dos 15% ao ano, houve um índice de inadimplência muito alto no agro e fez com que a rentabilidade do Banco do Brasil diminuísse nesse curto prazo. Por isso que as ações sofreram nesse curto prazo, especialmente pelo agro. Teve também algumas questões políticas, não vamos entrar no mérito da questão, que também houve uma especulação e oscilou bastante nesses últimos meses. Mas, olhando para a carteira dela, já se pode falar que o Banco do Brasil continua sendo uma máquina de dividendos, né? Previsão de lucro recorde para 2026. Recentemente, o Itaú, os grandes bancos privados, vem apresentando lucros recorrentes, superando recordes de lucro, de rentabilidade, né? Porque o banco, pensa comigo, hoje uma empresa que toma um crédito de 15%, que hoje é a taxa referencial de 15%, o banco ela simplesmente cobra 15% mais um spread, mais um prêmio por ela te oferecer esse serviço, né? Então, hoje, para você pegar como empresa um capital de giro ou na pessoa física, utilizar como um cheque especial, um crédito especial, financiamento de um veículo, o banco sempre vai colocar a taxa Selic mais um prêmio. Então, hoje, como a taxa Selic está muito alta, os bancos estão, assim, num momento incrível para ela, né? Consegue apresentar, a gente está vendo aí enormes resultados do banco, e o Banco do Brasil, entre eles, sofreu um pouquinho. Então, é uma ação que o mercado já está de olho em 2026. Vamos ver as cotações aqui para o Banco do Brasil em 2026. Somente em 2026 o Banco do Brasil já subiu incríveis 14%. Então o mercado está muito de olho nas ações do Banco do Brasil e eu acredito que ela deve retomar sim os resultados dela e até superando aí quando passar esse momento desafiador do agro. Ela vai apresentar grandes resultados, né? É uma queridinha, muita gente gosta de manter o Banco do Brasil por muitos anos. O Barsi, né, um dos maiores investidores pessoa física do país, ele
comprou o Banco do Brasil desde o início, então ele carrega até hoje o Banco do Brasil e é uma empresa que ele diz que continua comprando até hoje. Então, para você ver, né, passa 20, 30 anos, o investidor ainda continua comprando o mesmo papel, porque acredita na empresa, os mesmos fundamentos, continua em gestão de qualidade, é um setor perene, tem todas as características e principalmente paga bons dividendos. Então, é o que os grandes investidores buscam, né? Essa distribuição e essa perenidade no longo prazo. A segunda empresa que eu selecionei para vocês é a Taesa, famosa empresa de transmissão de energia, né? A gente fala que é o filé mignon do setor de energia, porque no setor de energia nós temos a geradora, a transmissora e a distribuidora. A distribuidora, mais conhecida, por exemplo, aqui em São Paulo, a CPFL, no meu entendimento, ela tem uma certa complexidade, né? Imagina a quantidade de clientes que a CPFL atende, inadimplência, né? Caiu uma árvore e bate no fio, interfere diretamente no custo para atender aquela região. Até recentemente teve um apagão em São Paulo. Então, no setor de distribuição, particularmente, eu não gosto muito e tenho uma certa dificuldade. Embora uma boa empresa vem apresentando bons resultados a CPFL. Mas a gente vai falar um pouquinho da Taesa. Por quê? Porque a Taesa, o que ela faz? Ela é transmissora. Então tem a empresa que gera, digamos, vamos dar um outro exemplo, a CEMIG. A CEMIG ela é uma geradora, ela também tem distribuição, mas o foco dela maior é em geração. Então vamos dizer que a CEMIG gera energia. E aí para chegar até a CPFL, muitas vezes utiliza a Taesa para fazer essa transmissão. Né? Por exemplo, aqui na rodovia de São Paulo, na Castelo Branco, no meio da rodovia, fiquei sabendo que uma vez que entra o acostamento ali entre as duas vias que vai para São Paulo, você tem um canteiro enorme ali. E as empresas, a Colinas, que administra a rodovia da Castelo Branco, aluga para as empresas passar as fiações ali embaixo. Então a Taesa ela faria essa ligação entre a geradora até a distribuidora, né? Então, digamos assim, que são contratos longos, né, muitas vezes de 20, 30 anos, ela tem uma previsão de receita garantida, corrigido por algum índice de inflação, e ela não tem tantos problemas se atendesse pessoa física. Então ela faz essa ligação entre geradora e distribuidora. Então é uma vantagem para quem opera a Taesa, que ela é um pouquinho mais perene dentro de um setor que é ultra perene, que é de energia. Então, dentro do setor de energia, o filé mignon, digamos, seria a transmissão. Então, por isso que os investidores de longo prazo gostam muito da Taesa. A terceira empresa que eu selecionei para vocês é uma empresa um pouquinho polêmica, que é a Vale do Rio Doce, a Vale, a famosa Vale, que é produtora e exportadora de minério de ferro, entre cobre, entre outros serviços, mas o foco principal é em minério de ferro. Porque eu acredito que a Vale é uma empresa interessante para compor uma carteira de aposentadoria. Primeiro que o Brasil, nós temos uma volatilidade frente ao câmbio enorme. Pré-pandemia, o dólar na casa dos R$3, passou para 5, recentemente no governo Lula bateu 6,30, agora retornou um pouco para 5,20. E a grande parte dos produtos que nós consumimos localmente acaba tendo interferência do dólar, né? Praticamente tudo acaba tendo interferência. Por quê? Porque se o real desvaloriza frente ao dólar, gera inflação para a gente. E a Vale, como ela exporta, ela tem esse benefício de, caso o real desvaloriza, ela aumenta a receita dela convertendo esse spread cambial. Então, se o real desvalorizar muito, bater 6, 6,50, 7, ela simplesmente mantém o custo operacional no Brasil, que é o custo em reais, e a sua maior parte, que é exportação, aumenta o valor, porque o preço do commodity, do aço, do minério de ferro, hoje está cotado em meados de $100 a tonelada, então ela é precificada em dólar, né? Então essa é a maior vantagem de se compor uma Vale dentro do seu portfólio. Eu acho muito interessante, eu gosto muito do setor. É uma empresa que eu acompanho de perto, é uma empresa que paga bons dividendos, uma empresa que tem uma certa volatilidade para essa questão
do preço do minério e do ferro, né? Mas eu acredito que parte do seu patrimônio expor ao mercado global é extremamente interessante, né? Vale muito a pena. Diferente de empresas locais, como a gente conversou aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, embora ela tenha agência nos Estados Unidos, em outras operações em outros países, mas a maior parte dela, da receita dela é local, Brasil. Taesa também, Brasil, opera no mercado nacional. A Vale tem essa vantagem, então você expor um pouquinho ao mercado global. Imagina só se você está num país que fica estagnado por anos e o mundo continua crescendo. Então você vai ficar estagnado se você investir apenas em empresas locais. Então tem essa vantagem de compor a Vale dentro da sua carteira. A quarta empresa que eu selecionei é um pouco polêmica, porque muita gente não gosta do setor varejo. Mas olha que interessante, e realmente concordo com muitos analistas que o setor varejo, ele passa por dificuldades no Brasil. Principalmente, a maioria do setor varejo não tem caixa, as empresas sofrem por endividamento altíssimo. A gente viu lá as ações, por exemplo, Magazine Luiza, da Via Varejo, das empresas que lá na pandemia caiu os juros, quando o Paulo Guedes caiu os juros da pandemia para 2%, as empresas, os papéis esticaram muito. Por quê? Porque o endividamento da empresa caiu muito. E aí ficou mais atrativo o valor dela. Então o valuation dela subiu. Automaticamente o mercado precificou, foi comprando, o papel esticou. Agora está no momento totalmente desafiador para o varejo, porque como a Selic aumentou drasticamente, chegando a um patamar de 15%, essas empresas que tomaram crédito lá atrás, hoje as dívidas dela aumentou muito, né? Então, muitas vezes, para você operar no Brasil, no varejo, você precisa ter, digamos, vamos falar que você tem uma dívida de uma taxa de 20% ao ano de dívida. Então, você precisa operar. Você tem uma operação que opera, no mínimo, 20% de lucro, né? Tirando toda a operação de rentabilidade que ela tem. Então, você precisa ter, no mínimo, mais 20% de lucro líquido para pagar aqueles juros. Então, realmente, o varejo trabalha com uma margem muito apertada e ela tenta ganhar na escala. Então, quando aumenta muito os juros, ela fica, é muito fácil ali ela operar no vermelho. É questão de vírgula. Mas a empresa que eu selecionei para vocês tem uma característica. Ela é do varejo, mas ela não é simplesmente operadora do varejo. Ela é uma indústria, ela fabrica calçados, é uma das maiores produtoras de calçados do Brasil, que é a Grendene. E ela tem uma característica oposto a essas dificuldades que a gente comentou do varejo. Qual que é essa característica que ela tem? Ela simplesmente tem mais de 1 bilhão em caixa, enquanto empresas sofrem pelo fluxo de caixa. Até tem um termo no Brasil que fala lucro é ego e caixa é rei. E realmente, né, no momento de dificuldade, quem tem um fluxo de caixa robusto consegue percorrer um percurso de maior dificuldade com uma taxa Selic hoje, né? Então, vamos dar uma olhadinha no balanço da Grendene juntos. A Grendene tem um ticker GRNT3. Hoje o valor de mercado dela está em 4 bi. Olha que curioso, esse dividendo yield, algumas vezes ela dá uma porrada assim, ela acaba pagando muito. Isso não vai acontecer, ela pagou 26%. Existe um projeto de lei que estava em trâmite no mercado, né, no Congresso, que ia taxar os dividendos acima de R$600 mil em 10%. Então, depois de décadas de isenção de dividendos, existe uma previsão que a partir de 2026 volte ao tributo de dividendos. Então, o que a empresa fez? Como ela tem muito dinheiro em caixa, ela fez um anúncio no final do ano passado que ela vai fazer uma distribuição muito acima do que ela vinha pagando nos últimos anos. Então, por isso que aqui que a gente vê esse dividendo yield aqui de 34%, né? Então, a gente tem um dividendo yield muito alto, não deve se repetir para os próximos anos, pelo menos com esse cenário que a gente tem no Brasil de taxa de juros alto. Mas quem estava posicionado ali atrás, poxa, a renda fixa pagando 15, só de dividendos a gente deu 34. Então é algo muito atrativo, né? Para você ver como uma empresa de varejo pagando essa quantidade de dividendo é impressionante, né? E aqui, em dívida líquida, a gente tem uma dívida líquida de menos 1 bilhão. O que significa? Que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Então ela tem 83 milhões de dívida para quase 1 bi 100 de caixa, então sobra 1 bi e 16 milhões em caixa líquido, caso ela quitasse a dívida hoje. Então, para você ver como que é realmente uma empresa muito segura. Ela tem um PL de 6, digamos, então, cada dinheiro que você investe demora 6 anos para você retornar
o lucro dela, caso apresente os mesmos resultados e distribuísse 100%. Então demoraria 6 anos para ela pagar totalmente. Agora você pega o varejo, é impressionante. Os pares dela é PL 30, 40, 50. É inacreditável, né? Esse PL aqui é PL de banco 6. Ela é uma empresa muito legal, então eu selecionei ela para vocês. Aconselho muito ter a Grendene na carteira. E, por último, não poderia deixar de fora, tem pessoas que gostam muito de famosos fundos imobiliários, né? Tem uma característica muito legal. Na verdade, são dois pontos pelos quais eu gosto muito dos fundos imobiliários. O primeiro, que é o principal, ao meu ver, para quem está buscando uma carteira de aposentadoria, é a frequência de pagamentos, né? Então, o fundo imobiliário, normalmente, ele paga os proventos no dia 15. Todo dia 15 ele faz o pagamento. Então, você tem recorrência mensal na distribuição. Então, você consegue organizar. Até porque você tem contas, normalmente, o custo fixo de uma família, ele é mensal, né? A energia é mensalmente, a água é mensalmente, o IPTU, caso você não pague à vista, é mensal, né? Enfim, o seu cartão de crédito é mensal. Então, tudo no Brasil, as contas normalmente são mensais. E as empresas, elas normalmente não pagam com tanta recorrência mensalmente, né? O Banco do Brasil deve pagar em torno de 4 a 6 vezes por ano, mas os fundos imobiliários têm essa característica de pagar mensal. Então você consegue ter uma previsão de 12 meses. Essa é a maior vantagem do fundo imobiliário para quem está buscando uma recorrência de aposentadoria, para renda propriamente dita. A segunda maior vantagem que eu vejo do fundo imobiliário é que os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, né? Então, um exemplo, eu tenho um apartamento que eu comprei lá no início, que eu comecei a fazer a faculdade, né? E eu falei, poxa, eu quero comprar um imóvel, aquele sonho jovem, querer comprar imóvel, né? Eu tava com 20 anos na época, isso faz quase 15 anos. E aí eu comprei um apartamento em Sorocaba, toda a rentabilidade que eu tenho lá é descontado imposto de renda, eu tenho que pagar imposto de renda. Diferente do fundo imobiliário, que consegue ter ativos de maior qualidade do que na pessoa física você consegue, na maioria das vezes, então shoppings, lajes corporativas, centros logísticos, que tem um excelente alto nível de gestão, dentro de uma administração de governança de altíssima qualidade, né, como, por exemplo, a XP-ML11, foi o fundo que eu selecionei para vocês, para a gente compor essa carteira, é um fundo gerido pela XP, pelo Banco XP. Então, a gente sabe que o histórico do XP é de altíssima entrega. A gente tem um fundo gerido por profissionais de altíssima qualidade, de altíssimo nível. Então, essa é a vantagem de você ser um pequeno dono de uma grande operação imobiliária. Diferente de você ter um apartamento único e você ter que cuidar do inquilino. No meu caso específico, o meu inquilino já trocou umas 3 vezes de inquilino, toda vez estava problema que eu tinha que pintar, a pessoa às vezes não cumpria o final, aí gera uma dor de cabeça, aí tinha que prospectar um novo inquilino. E esse último inquilino, eu falei assim, quer saber? Eu tava alugando. Eu fiz o contrato pela internet mesmo, fiz o contrato, vou economizar, vou fazer. Mas aí eu não recomendo fazer isso. Não faça isso caso você tenha um imóvel. Porque se der algum problema, para você recorrer, é um trabalho enorme. E aí agora, o que eu fiz? Eu troquei e coloquei numa mão de uma imobiliária que, se der um atraso, ela já cobra juros, um terceiro consegue ter uma influência maior sobre o seu inquilino, se tornar mais profissional o diálogo. Então eu fiz essa transferência. E o que isso ocasionou? Diminuiu em 10% a minha rentabilidade. Enquanto nos fundos imobiliários, você acaba tendo uma gestão que tem um custo bem menor do que 10%, né? Porque são grandes corporações. Então, nesse caso do meu apartamento, houve ainda esse problema de administrar em 10%, esse custo adicional agora, além do imposto de renda. Então, são pontos que vale a pena você refletir sobre recorrência, né? Que é o XP-ML11. Eu gosto muito desse fundo porque ele tem shoppings, por exemplo, o Catarina, que é um dos principais outlets do Brasil, que tem as melhores marcas, a Gucci, por exemplo, está dentro do outlet. As melhores marcas do Brasil estão dentro do Catarina, é um shopping incrível, shopping Jardins. Então, eles buscam alta renda. Então, tem uma oscilação menor no público de alta renda, né? Vindo com o Brasil em crise, então o público de alta renda acaba sofrendo muitas vezes menos do que a maioria da população. Infelizmente, essa é a verdade, até porque os ricos, eles, se der muita inflação, têm aplicações que corrigem inflação mais alguma coisa. Então, e o pobre acaba sofrendo porque não tem ativos, e aí a inflação acaba comendo toda a renda dele e sofre no mercado, no posto de gasolina,
né, toda essa questão. Então, olhando para esse fundo que busca essas características de alta renda, vai te permitir também uma recorrência maior, no meu entendimento. Então, é algo que está em ascensão, projetos incríveis, índice de vacância pequeno. Agora, quero trazer para vocês o prometido desse vídeo, que é o dividendo yield projetado, que é o principal. Quanto que tudo isso traria de rendimento mensal para minha aposentadoria. Lembrando que nós escolhemos Banco do Brasil, Taesa, Vale, Grendene e um XP ML11, que dariam um peso para o Banco do Brasil de 20%, para a Taesa de 20%, Vale expus um pouquinho menos, 15%, Grendene mais 15%, e 30% da XP ML11, que daria um total de 100%, tá? Que seriam 100 mil reais. Vamos ver o projetado? Olha, de forma muito conservadora, vocês viram que a Grendene pagou 34% de dividendo yield do ano passado. Não deve pagar a mesma quantidade para esse ano. Na verdade, ela fez uma antecipação, vai pagar esses 34% esse ano em alguns pagamentos. Então, mas o que ela vai gerar de caixa esse ano não deve ser 34% o próximo anúncio, porque foi uma porrada mesmo, uma quantidade muito acima. Então, eu trouxe o dividendo para uma realidade comum do mercado, né? Lembrando que você estando exposto em empresas perenes com dividendo yield projetado de forma conservadora, isso, no meu entendimento, é o mínimo que você vai receber, podendo multiplicar o seu capital, tendo ganhos muito acima da Selic, porque quando a Selic cair, né, a gente está entrando no ano de eleição, tem de tudo. Copom já fala em mercado dos agentes econômicos, já prevê uma queda na taxa Selic para 12,5%, então sai de 15% agora em fevereiro para 2,5% em dezembro. Então a gente está falando que conforme a queda da Selic, o que vai acontecer? Os ativos de renda variável vão subir. E quem está posicionado antes tem essa vantagem. Então a gente está fazendo o dividendo yield projetado dentro de um cenário conservador. Mas caso aconteça, o mercado fala assim, poxa, projetamos 12,5%, mas de repente os números de inflação foi menor que o previsto, e aí o Copom, o Banco Central, diminui a taxa de juros um pouquinho a mais do que é o projetado, então de 12,5% cair para 11,5%, nossa, os ativos de renda variável vão disparar. É a tendência normal. Então, o momento agora é renda fixa? Não, renda fixa não é um momento agora. Por quê? Porque o momento é tendência de queda de juros. Então, não espere que os juros na renda fixa caia para você migrar para a renda variável, porque até você fazer esse movimento, o mercado já se antecipou. O mercado trabalha antes do acontecimento. Então, daqui a pouquinho, na verdade, a gente já viu o Ibovespa esse ano disparando, o Banco do Brasil a gente viu no início subindo quase 15% esse ano. Então, o mercado já está prevendo uma queda na Selic. E agora se vem um pouquinho ainda melhor do que o esperado, e aí o Ibovespa vai continuar subindo aí e muito. Tem chão ainda para andar pela frente. Então, o Banco do Brasil, a gente tem um dividendo yield projetado de 10,25%, Taesa 11,25%, Vale 9,5%, Grendene 12,5%, XP ML 11% em 10,20%. Daria um total anual de R$10.660 e uma renda mensal de R$ 888,33. Eu, particularmente, sou amante da renda variável, muito mais do que renda fixa. Eu prefiro ganhar de forma previsível 10, 12% dentro da renda variável, com possibilidade de escalar isso, do que ganhar no curto prazo 15% na renda fixa e ficar à mercê do que vai acontecer. Então eu prefiro estar exposto na renda variável, porque os grandes investidores, as grandes porradas sempre foram na renda variável, as grandes fortunas veio da renda variável, também de imóveis, empreendedorismo, com certeza de outras frentes, mas no mercado financeiro as grandes fortunas foram feitas. O Barça, por exemplo, o maior case de pessoa física, ele sempre comprou ativos que pagam bons dividendos por bons preços, né? Então, boas empresas por bons preços que pagam bons dividendos. Essa é a filosofia dele, e ele recompra até hoje essas mesmas empresas que ele comprou há 20, 30 anos lá atrás. Essa é a carteira projetada para sua aposentadoria. Lembrando que isso não é uma recomendação, é apenas uma análise de como que as pessoas podem, como que você deve fazer o seu planejamento, como que você pode montar a sua carteira. E agora me conta aqui embaixo, faz sentido para você ter uma carteira de 100 mil reais aplicado nesses ativos? Se não faz sentido, qual ativo você gosta mais? Qual ativo você mudaria nessa carteira? Me fala aqui embaixo. Conta pra mim qual que é o seu momento atual. Você está no momento de formação de aposentadoria? Você já está no momento de finalização de aposentadoria? Ou você está no momento ainda de começar
a gastar menos, para começar a poupar, quem sabe daqui a pouco começar a investir? Conta um pouquinho aqui do seu momento, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fui, até a próxima.